2100, avanços tecnológicos significativos estão mudando o mundo para sempre. Por exemplo, os humanos conseguem se fundir com superinteligências artificiais. Os humanos já conseguem usar inteligência artificial com tecnologias como interfaces cérebro-computador, nanorobôs e assistentes virtuais há décadas. No entanto, cérebros biológicos agora são 100% compatíveis com softwares, o que abre possibilidades sem precedentes. Agora, é possível conectar nossos cérebros a uma inteligência artificial superinteligente e nos tornarmos 1 milhão de vezes mais inteligentes. Essa inteligência artificial pode nos guiar ao longo da vida cotidiana e nos ajudar a tomar decisões ótimas instantaneamente, independentemente da situação. Tudo o que precisamos fazer é fornecer a ela nossos principais objetivos de vida e os objetivos que gostaríamos de alcançar para cada tipo de cenário. E ela faz o resto. Com essa tecnologia, podemos ver quase qualquer situação como um problema matemático avançado e resolvê-lo facilmente. Conseguimos enxergar 50 passos à frente antes de agir. Podemos multiplicar nossos retornos nos mercados de ações e criptomoedas por ordens de grandeza. Podemos prever cenários aparentemente imprevisíveis horas ou dias antes de acontecerem e sempre sabemos as melhores coisas a dizer em qualquer situação. Com essa tecnologia, um político poderia convencer pessoas não aprimoradas a fazer quase qualquer coisa com poucas frases. Algumas pessoas estão dispostas a deixar essas IAs funcionarem no piloto automático por horas seguidas, mas atualmente essa funcionalidade é proibida por motivos de segurança. Os únicos gargalos para essa tecnologia são os cérebros biológicos das pessoas. Com cérebros sintéticos mais comuns, funções cognitivas humanas poderão operar milhões de vezes mais rápido. Do ponto de vista de alguém do início dos anos 2000, isso resultaria em humanos sendo capazes de fazer um século de progresso intelectual em 1 hora. Número 2. A mente coletiva e a telepatia estão se tornando frequentes. Em 2100, os humanos conseguem se conectar a uma rede global onde os pensamentos de bilhões de pessoas ficam disponíveis. Existem muitos nomes para esse conceito, incluindo mente coletiva, mente global e Bra-internet. Podemos nos conectar a uma rede global e acessar os pensamentos de milhões ou bilhões de pessoas simultaneamente sempre que quisermos. Esse conceito pode ajudar grandes grupos a atingir objetivos urgentes com união e cooperação inéditas. Empresas, ONGs e organizações políticas usam esse conceito para tornar o trabalho mais organizado. É até possível acessar as memórias e emoções de outras pessoas na nuvem, para experimentá-las quando quiser. No entanto, é bem conhecido que, se esse conceito de mente coletiva for usado em excesso, pode levar as pessoas a perderem o senso de independência e livre-arbítrio. Além disso, os humanos agora têm a capacidade de se comunicar telepaticamente uns com os outros. Isso significa que podemos compartilhar instantaneamente nossos pensamentos, imaginação e emoções com as pessoas que têm acesso a essas informações. Isso pode levar a conversas muito mais pessoais e honestas com entes queridos e amigos. No entanto, existe o risco de compartilhar informações que podem ser prejudiciais ou que podem levar a roubo. Realidades virtuais hiperpersonalizadas são criadas a partir de dados cerebrais. Tradicionalmente, empresas do metaverso construíam mundos virtuais que atraíam certos públicos e os lançavam para o público. Agora, esse conceito foi levado a outro nível. Agora é possível usar informações do cérebro das pessoas para criar realidades virtuais de imersão total que são personalizadas, para satisfazer todos os seus desejos, onde fantasias e vontades se realizam constantemente. Tudo que pode aumentar sua felicidade, alegria e prazer é feito para eles continuamente. Os usuários são como reis e rainhas em suas realidades pessoais. Todas as suas opiniões e valores são constantemente elogiados e validados pelos personagens com quem interagem. E eles podem se entregar a qualquer fantasia que desejarem sem nem precisar pensar no que querem.
Nenhum interesse, por mais estranho ou específico que seja, é negado nessas realidades, e as pessoas nunca ficam entediadas nessas realidades. Em um único segundo, mais conteúdo é criado nessas realidades do que as pessoas são capazes de perceber. Outras informações, como livros, filmes e videogames favoritos, também são inseridas no software, permitindo que essas realidades mudem seus cenários e se tornem mais personalizadas. Plataformas estão sendo criadas onde as pessoas podem compartilhar suas experiências personalizadas com outras. Espera-se até que esses tipos de realidades se tornem destinos principais para pessoas que transferirem sua consciência para computadores quando essa tecnologia estiver disponível. E essa tecnologia se tornará ainda mais realista em um futuro distante e poderá ter um nível de detalhe quântico. Mas, por outro lado, realidades virtuais que oferecem experiências completamente opostas também são possíveis. Agora, essas realidades são capazes de manifestar constantemente os maiores medos das pessoas e outras emoções negativas. Alguns países estão considerando usá-las como punição de longo prazo para criminosos que cometem os crimes mais hediondos. Número 4. Habilidades e conhecimentos podem ser baixados diretamente para o cérebro das pessoas. Em 2060 humanos passaram a conectar seus cérebros à internet usando nanorobôs. Isso resultou em grandes avanços na memória, recordação, decisões em tempo real e previsões. Agora, devido a uma compreensão muito maior do cérebro humano e a novas capacidades de fundi-lo com softwares, é possível baixar habilidades e fatos diretamente para o cérebro de uma pessoa. Quando as pessoas baixam habilidades, essas habilidades se integram com as partes do cérebro responsáveis pelo controle motor. Isso permite que essas pessoas aprendam autodefesa, se tornem especialistas em qualquer esporte ou sejam ensinadas a operar qualquer veículo, tudo em questão de segundos. Quando as pessoas baixam conhecimento, ele é logo integrado às áreas do cérebro ligadas à memória e ao planejamento estratégico. Isso permite que essas pessoas aprendam assuntos como ciência da computação, biologia e história sem nunca pegar em um livro didático. Esse desenvolvimento está levando ao fim da educação no sentido tradicional. Por que ler um livro ou fazer uma aula quando você pode instantaneamente baixar essa informação para o seu cérebro? Existem até serviços em nuvem que permitem transmitir habilidades e conhecimentos diretamente da nuvem em tempo real. Essa tecnologia também pode melhorar enormemente a inteligência, pois pode conceder instantaneamente conhecimentos e habilidades avançadas relacionadas ao reconhecimento de padrões, lógica, pensamento crítico, resolução de problemas e aumento de vocabulário. Por causa desse tipo de avanços no transhumanismo nas últimas 4 décadas, os transhumanos estão milhares de anos à frente no desenvolvimento intelectual. O pensamento humano natural já não tem vantagem sobre mentes computadorizadas em relação aos humanos não aprimorados. Um segmento significativo da população ainda se recusa a aceitar esse tipo de tecnologia, e o mundo parece rápido e estranho demais para eles. A partir de sua perspectiva cada vez mais limitada, isso está criando uma grande divisão na sociedade. Número 5. Carros flutuantes e supercondutores à temperatura ambiente são comuns em 2100. Supercondutores à temperatura ambiente são utilizados em diversas indústrias e transformaram grande parte da infraestrutura e das redes rodoviárias do mundo. A inovação mais notável resultante disso é uma variedade de novos veículos flutuantes e voadores que podem deslizar facilmente acima do solo. Em uma cidade de hoje, é comum ver carros flutuantes, cápsulas e outros veículos deslizando suavemente pelo ar. Eles flutuam sobre uma almofada de magnetismo e são alimentados por energia sem fio transmitida por placas embutidas no solo. Do lado de fora de um prédio, está se tornando cada vez mais comum ver um carro estacionado flutuando parado no ar. Até mesmo o próprio prédio pode incorporar estruturas, placas ou elementos arquitetônicos que flutuam acima do solo.
Os acidentes de carro estão diminuindo ano após ano, porque os carros flutuantes podem ajustar sua altitude quando estão perto de pedestres e simplesmente deslizam por cima deles. Os casos de atropelamento de animais também estão sendo reduzidos, o que antes representava milhões de mortes de animais por ano. Alguns dos distritos mais ricos e de alta tecnologia já atualizaram toda a sua rede viária para atender veículos levitantes, à medida que cada vez mais rotas se tornam disponíveis. Poder viajar em 3 dimensões, em vez de 2, permite tempos de viagem mais rápidos. Supercondutores de temperatura lunar estão revolucionando outras áreas. Agora é possível transmitir energia sem perdas, permitindo transmissão perfeita a grandes distâncias. Fios supercondutores podem armazenar eletricidade indefinidamente, eliminando o problema da degradação das baterias. Computadores, tablets e outros eletrônicos podem ser feitos para funcionar mais frios, de forma mais eficiente e com muito menos consumo de energia. A fusão nuclear compacta está surgindo e é útil para viagens espaciais. A imagem médica portátil de alta qualidade está mais eficiente e disponível em formatos menores do que nunca. Instalações científicas de grande escala, como aceleradores de partículas, agora exigem menos energia e menor custo de capital. Número 6. Editar memórias, pensamentos e emoções está se tornando comum. Agora é possível editar suas memórias, pensamentos e emoções usando interfaces cérebro-computador e softwares especializados. Esse software é utilizado em clínicas médicas especializadas para evitar o uso indevido. Isso é útil para pessoas que revivem experiências aterrorizantes e querem se livrar dos flashbacks, e para pessoas que têm pensamentos recorrentes que causam depressão e ansiedade. Ao usar essa tecnologia, os flashbacks, pensamentos e emoções associadas podem desaparecer quase totalmente. Com apenas alguns cliques do mouse, é possível eliminar vícios para sempre usando essa tecnologia. Também é possível se tornar mais motivado para alcançar o sucesso em qualquer empreendimento, e você pode eliminar qualquer medo que esteja te impedindo também. Até mesmo a emoção da felicidade pode ser programada na mente de alguém em níveis razoáveis. Os campos de força número 7 estão se tornando populares. Até 2100, uma combinação de várias tecnologias únicas, empilhadas em camadas, levou a uma nova forma radical de escudo protetor invisível. Quando ativado, ele fornece um campo instantâneo e quase impenetrável que pode suportar impactos da maioria dos tipos de armamento. A camada externa consiste em uma janela de plasma supercarregada, moldada em forma de cúpula ou esfera por campos eletromagnéticos. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais que se aproximam. Uma camada secundária abaixo contém milhões de feixes de laser curvos, produzindo uma teia de alta energia que captura projéteis rápidos ou poderosos o suficiente para ultrapassar a janela de plasma. Uma terceira camada consiste em uma malha feita de trilhões de nanotubos de carbono. Essas 3 camadas conseguem proteger contra a maioria das balas, bombas e projéteis, porém são quase inúteis contra lasers. Uma quarta e última camada resolve esse problema. Essa camada final utiliza partículas fotocrômicas, que mudam suas propriedades quando expostas à luz de laser. Essas partículas neutralizam a maioria dos tipos de rajadas de energia. Além das zonas de guerra, esses campos de força multicamadas são usados em uma variedade de outras situações. Fronteiras nacionais já usam essa tecnologia em zonas de conflito, tornando-as mais seguras. Como resultado, locais corporativos e de luxo pertencentes aos ricos estão usando cada vez mais campos de força como proteção. Vários satélites estão sendo equipados com essa tecnologia para suportar impactos com outros objetos. Mais adiante no futuro, essa tecnologia poderá ser usada para produzir alguns dos escudos e armaduras corporais mais eficazes que o mundo já viu. No entanto, ainda pode haver a possibilidade de se ferir com ondas de choque de grandes projéteis e explosões.
Número 8. Engenharia FEMTO. Agora é possível em 2100 tecnologia na escala de quadrilionésimos de metro surgiu recentemente. Isso é 3 ordens de magnitude menor do que a tecnologia PEGOL e 6 ordens de magnitude menor do que a nanotecnologia. A engenharia nessa escala envolve trabalhar diretamente com as estruturas mais finas conhecidas da matéria, como quarks e cordas, para manipular as propriedades dos átomos. Esse desenvolvimento é mais um passo em direção a teletransporte de objetos visíveis a olho nu. Avanços significativos na geração de campos de força já estão resultando dessa tecnologia, e desenvolvimentos relacionados à antigravidade também podem se beneficiar dela. Outra área que verá grandes avanços é a tecnologia de materiais. Metais serão produzidos que são capazes de suportar pressões e calor enormes. Por exemplo, poderíamos criar sondas capazes de viajar até o Sol e máquinas de perfuração que podem penetrar a crosta terrestre até as camadas de magma abaixo. A longo prazo, esse desenvolvimento abrirá caminho para naves interestelares que podem suportar as forças massivas envolvidas em viagens na velocidade da luz. Outros materiais mais exóticos estão se tornando possíveis, incluindo metais transparentes, metais altamente luminosos, superfícies sem atrito e estruturas ultradensas, mas extremamente leves. Como em muitas áreas da ciência, a femtoengenharia está sendo guiada por IAs avançadas, que agora são trilhões e trilhões de vezes mais poderosas do que a inteligência humana. Além disso, essa tecnologia permitirá que nanopods autorreplicantes substituam qualquer tipo de matéria imaginável, incluindo organismos biológicos, e se espalhem por qualquer área relativamente rápido. Essa é uma maneira eficaz de infundir qualquer ambiente com computrônio, que é uma forma de matéria programável capaz de realizar computação e que os usuários podem controlar remotamente. Número 9. Cápsulas de saúde pessoais são comuns para a classe alta. Em 2100, muitas funções que antes eram realizadas em ambientes clínicos podem ser automatizadas e fornecidas aos pacientes em suas casas. Scanners corporais completos, capazes de fornecer uma ampla variedade de diagnósticos e tratamentos, agora são um eletrodoméstico comum para pessoas ricas. Esses dispositivos também estão disponíveis em clínicas médicas, onde a maioria das pessoas consegue pagar para usá-los. As cápsulas de saúde pessoais vêm em uma variedade de formatos, mas normalmente consistem em uma cápsula cilíndrica com cerca de 2 metros de comprimento. O usuário pode ficar em pé ou deitar durante o procedimento, que leva apenas alguns segundos. Câmeras com precisão subnanométrica capturam imagens em trilhões de quadros por segundo, percorrendo da cabeça aos pés, enquanto rastreiam e ajustam até mesmo o menor movimento. Cada região corporal é analisada em 3D em tempo real. Cada região é verificada em busca de quaisquer alterações ou anomalias de alto risco desde o exame anterior, para identificar pontos que exigem mais atenção. Um resumo é então fornecido ao usuário, classificado por ordem de gravidade. Para problemas de saúde simples, esta máquina pode recomendar um remédio ou outro medicamento, para casos que precisam de cirurgia. O tratamento pode ser feito por braços ou ferramentas robóticas, lasers ou nanorobôs. Nanorobôs podem ser injetados e guiados por ímãs e seus próprios motores minúsculos. Para um indivíduo transhumano, que já pode ter implantes e aprimoramentos extensivos, muitos desses tratamentos podem ser desnecessários. Na maior parte, o tratamento de doenças que antes eram fatais agora é relativamente rotineiro nas décadas seguintes. Uma adoção ainda maior dessas cápsulas de saúde, juntamente com novos avanços científicos, pode levar à eliminação quase total das mortes por câncer na maioria dos países. Número 10. Arcologias em grande escala estão surgindo como uma alternativa às cidades tradicionais até 2100.
Questões ambientais e o esgotamento de recursos forçaram a humanidade a repensar drasticamente a forma como as áreas urbanas são projetadas, e as cidades já se tornaram cada vez mais densas e autossuficientes no norte da Europa, Rússia, Canadá e Antártica Ocidental. Como resultado, as arcologias começaram a surgir. Cada uma dessas arcologias pode condensar uma cidade inteira em uma única estrutura gigantesca. Essas torres estão entre as maiores estruturas já construídas. Elas podem ter alguns quilômetros de largura e geralmente têm cerca de 1 quilômetro de altura. Essa escala de engenharia só foi possível graças ao uso de nanotubos de carbono, que conseguem suportar as forças massivas envolvidas. O tamanho e a resistência das arcologias as tornam praticamente imunes a terremotos, furacões e outros desastres. Cada uma dessas estruturas autossuficientes possui tudo o que é necessário para a sobrevivência humana. A automação é onipresente nessas estruturas, com robôs inteligentes gerenciando praticamente toda a construção e manutenção. E a energia é fornecida por painéis solares embutidos em suas superfícies externas, junto com turbinas eólicas ao redor das estruturas. Sistemas de transporte altamente eficientes estão localizados por todas essas estruturas para mover os viajantes horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente. E esse tipo de ambiente urbano hiperdenso permite a locomoção pela cidade em velocidades nunca vistas em séculos anteriores. Obrigado por assistir. Não deixe de assistir ao próximo vídeo sobre as tecnologias do futuro no ano 2200.